pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e eu sou professora de Ciências. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal, mas deixa eu primeiro me higienizar e tirar minha máscara para vocês me escutarem melhor. Hoje a gente vai trazer um tema, continuação dos temas que vocês viram na matemática e no inglês. Vamos falar sobre a incrível máquina humana, que é o nosso corpo. A gente vai falar um pouquinho como ele funciona a partir dos mecanismos e sistemas que a gente tem, os nossos órgãos, nossas células, nossos tecidos. Você deve lembrar que na aula de matemática, o professor trouxe para vocês alguns temas relacionados à pandemia que a gente está vivendo. A gente está produzindo muito mais lixo, consumindo alimentos diferentes do que a gente consumia antes da pandemia e às vezes a gente está fazendo menos exercício físico também. Tem gente que não se adapta a fazer coisas em casa, como, por exemplo, uma academia em casa, né? Uma atividade física em casa. Não dá, não é para todo mundo que isso dá certo. Então a gente viu também que as taxas do nosso corpo estão diferentes. E vamos começar olhando pelo consumo de água. Cada órgão do nosso corpo vai consumir um pouquinho de água de uma forma diferente, né? O nosso corpo precisa de muita água para ele funcionar. O nosso tema é a máquina humana. Então vamos ver como é que acontece o consumo de água de acordo com cada órgão do nosso corpo. Veja só, esse órgão aqui é o fígado. Ele precisa de 86% de água para um bom funcionamento. Enquanto, por exemplo, os rins precisam de 83%, os pulmões 80%, o coração 79% e por aí vai. Nosso corpo precisa de muita água para sobreviver, para funcionar muito bem, né? Para que não exista um tipo de sobrecarga em algum órgão. A gente sabe que se a gente consome pouca água, por exemplo, a gente acaba sobrecarregando os rins e pode ter, por exemplo, uma infecção urinária, né, pedras nos rins, entre outras coisas. Então, para entender bem como é que cada parte do nosso corpo funciona e como a água é importante, por exemplo, também os nutrientes que a gente consome, a gente tem que entender como funciona o corpo. E para entender como funciona, a gente vai desde a menor parte do nosso corpo até a mais complexa. E lembra qual que é a menor parte do corpo? É a célula. Então vamos fazer um esquema de como funciona essa divisão orgânica do nosso corpo. Primeiro vamos ver essa imagem aqui. Os níveis de organização do corpo humano. A gente tem desde as células, onde um conjunto de células se transforma em tecidos, um conjunto de tecidos se transforma em órgãos, que se transformam em sistemas, né, quando agrupados, e um conjunto de sistemas forma um organismo. Então essa é a definição, esse é o nível de organização, na verdade, do corpo humano. A gente vai entender um pouquinho desde a célula até os sistemas que vão formar o nosso corpo, tá? Então, primeiro, vamos pensar numa célula, na célula animal. Como é que eu sei que essa célula é a célula animal? Primeiro, porque ela não tem parede celular. Lembra disso, lá do 7º ano? E também porque ela me apresenta características de uma célula animal, né? Como, por exemplo, a ausência de um cloroplasto, né? Que é uma estrutura que só tem na célula vegetal. Eu consigo dizer qual é esse tipo de célula? Infelizmente não, porque é uma representação gráfica e ela é muito genérica. Mas eu consigo ver células diferentes que eu bato o olho e falo, essa produz tal coisa e aquela produz outra coisa. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa é um glóbulo vermelho, uma hemácia. Ela produz, na verdade, ela carrega oxigênio, gás carbônico, monóxido de carbono para todos os órgãos do nosso corpo. Ela é uma célula transportadora de gases e ela tem um formato muito específico. Veja como ela tem como se ela fosse um pouquinho apertadinha dentro dela, como se fosse um donut fechadinho, né? E por que ela tem esse formato? Porque quando ela é jovem, ela perde o núcleo da célula. Então, ela é uma célula anucleada. E com isso, ela tem mais espaço para carregar os gases pelo sangue. Ela é vermelha porque dentro dela tem uma proteína chamada hemoglobina. E essa proteína, quando reage com o oxigênio, né, com os gases que a gente carrega na respiração, ela produz uma coloração avermelhada. E olha que legal esse fato curioso que eu vou trazer para vocês. Já pensaram que existem animais com sangue de coloração azul? Então, o que acontece? O polvo, por exemplo, ao invés de ter ferro na hemoglobina dele, ele tem cobre. E aí, a reação do cobre com o oxigênio faz com que a coloração da reação apresente a cor azul. Então, o sangue dele é azul. Então, agora que a gente entendeu sobre as células,
a gente vai perceber que quando se juntam várias células produzindo a mesma coisa ou com a mesma função, elas vão formar um tecido. Então, quando eu tenho uma junção de células que armazenam gordura, eu vou ter um tecido de armazenamento de gordura, por exemplo, o tecido adiposo. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver direitinho que os tecidos eles vão ter formas diferentes a partir do formato da célula que compõe esse tecido. Então, eu tenho aqui um tecido formado por células estratificadas, pseudoestratificados. O que isso quer dizer? Que essas células se agrupam de uma forma estratificada e elas conseguem formar um tecido que vai ajudar no órgão específico. Esse tecido aqui em cima, por exemplo, ele vai estar presente nas fossas nasais, traqueias e brônquios. Está vendo esses pelinhos em cima dele? Eles servem para capturar pequenas formas de poluição, pequenas poeirinhas, né? Coisas que podem acabar entrando pelas suas narinas e indo para o pulmão. Então, ele captura essas poeirinhas, essas sujeiras, nessas pequenas moléculas que não são interessantes e seguram ali, formando muco, né? Que é o famoso catarro que a gente produz. Então, a gente tem 4 tipos de tecido principais. Deixa eu tirar isso daqui e sentar para a gente conversar sobre isso. Bom, o primeiro tecido que eu vou trazer para vocês é o tecido epitelial. O tecido epitelial, ele é principalmente responsável por cobrir partes do nosso corpo, por revestir esse corpo que a gente tem. Então, o tecido da nossa pele, que cobre os nossos órgãos. Essa imagem que eu trouxe para vocês mostra um tecido epitelial do intestino. Tá vendo esses dedinhos que saem dele? São estruturas que servem para capturar os nutrientes que passam pelo intestino. Assim, aumenta a superfície de contato, né, e ele consegue absorver muito mais. E leva para as células, que leva para a corrente sanguínea esse nutriente que a gente está absorvendo no intestino. O próximo tecido é o tecido conjuntivo, que se divide em 4 tipos específicos, que é o tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. O tecido adiposo é aquele que eu falei lá no início, ele armazena gordura, é o tecido que fica aqui nessa pochete que a gente acaba desenvolvendo na barriga. Então, quando você come um lanche bem gostoso e gorduroso, a sua célula absorve aquela gordura e leva para o tecido adiposo, né? As suas células que guardam a gordura vão guardar toda essa gordura naquele tecido, que vai servir como energia, tá? Então, quando você precisa de energia, a sua célula vai recorrer a esse tipo de energia ali. O tecido cartilaginoso é um tecido de preenchimento, né? De sustentação também, assim como o tecido ósseo. E o tecido sanguíneo é o que vai formar as células do sangue, né? Que são as células de defesa, as células para levar o oxigênio, os gases, né, durante nossa corrente sanguínea até os nossos órgãos, nossas células. E também, depois do tecido conjuntivo, a gente vai falar do tecido muscular, que é o tecido que forma os músculos do nosso corpo. Tanto os músculos que a gente usa, né, para fazer, por exemplo, uma academia, quanto os músculos do coração, os músculos que estão responsáveis pelos órgãos que a gente não tem domínio. Pulmão, coração, intestino, nada disso a gente pensa em mexer. Então, esses músculos, eles têm um movimento involuntário, né? A gente não mexe com eles sozinho. Na verdade, a gente mexe com eles sem saber que está mexendo com eles. E esse músculo que é formado por células que têm fibras, que vão conseguir sustentar esse movimento. Então, por exemplo, o tecido cardíaco, ele vai ser responsável pelo batimento do coração, muscular cardíaco, né? O tecido muscular dos nossos esquelético, que está cobrindo o nosso esqueleto, ele vai ser responsável pelo revestimento do esqueleto e para também sustentar os pesos que a gente tem que carregar. E o tecido muscular liso é um tecido que está responsável por revestir os órgãos, que vai precisar de um tecido mais delicado para absorver os nutrientes, para enviar informações ou enviar hormônios, dependendo do que eu estou falando, do órgão que eu estou falando. Por exemplo, uma glândula, né, o pâncreas, ele vai ter que liberar hormônios, então o tecido dele é um tecido liso. Já o tecido nervoso, ele é composto pelas células nervosas, que são os neurônios. E essas células vão carregar informações, vão transmitir informações e analisar o que essas informações estão trazendo para o seu corpo, né? Então, são as células do tecido nervoso que levam as informações para o cérebro, por exemplo, e para o resto do corpo da gente. Depois do tecido, quando eu junto vários tecidos, eu tenho a formação de órgãos. E a gente tem diversos órgãos no nosso corpo, né? Então, aqui está uma imagem dos nossos órgãos. Cada órgão vai ser formado por um tipo de tecido e cada tecido vai ser formado por um tipo de célula. Lembra que a gente está fazendo uma cadeia, uma divisão. Célula, tecido, chegamos nos órgãos. Então, a gente tem aqui os órgãos do nosso corpo
diferenciando apenas do sistema reprodutor masculino e feminino, todos os órgãos são iguais em todas as pessoas, né? A não ser que a pessoa tenha algum tipo de deficiência, mas os órgãos das pessoas geralmente são os mesmos. Então, a gente tem essa quantidade de órgãos aqui no nosso corpo. E a partir da junção dos órgãos, né, eu tenho os sistemas. Então, como é que eu formo um sistema? Com órgãos que têm uma função similar, uma função que se complementa. Então, por exemplo, se eu estou falando de um estômago e de um intestino, eles participam do sistema digestório. Se eu estou falando do pulmão e do coração, é o sistema cardiovascular, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de 3 sistemas principais em relação a um órgão. E esse órgão em comum é o cérebro. A gente vai falar do sistema nervoso, do sistema endócrino e do sistema sensorial. O sistema nervoso, ele é formado pelo cérebro e pela medula espinhal, que vai dar o acesso aos nervos. Então, são essas 3 estruturas principais do sistema, tá? E aí a gente divide o sistema nervoso em sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central formado pelo cérebro e pela medula espinhal e o sistema nervoso periférico formado pelos nervos. Quando a gente está falando do sistema nervoso, a gente pensa muito também nas ações, né, nos pensamentos. Então, por exemplo, para mexer um dedo, meu cérebro está enviando informações para os meus nervos que permitem que eu mexa esse dedo. Assim como para fugir de um perigo ou para sair de uma situação que não está agradável. E aí a gente vai falar do arco reflexo. O que é o arco reflexo? Ele é uma reação do nosso corpo, do nosso sistema nervoso, na verdade, a alguma coisa que não está legal, que não está agradável. Então, por exemplo, é igual essa imagem está mostrando para mim. Se eu estou tocando um cacto que tem espinhos, esse espinho vai machucar minha mão, obviamente, né, meu dedo. Então, o meu corpo, os meus nervos vão sentir essa sensação ruim, né? Vão levar informação pelos nervos para o meu cérebro, para o meu sistema nervoso central, que vai interpretar esse estímulo negativo que não é legal e vai fazer eu reagir, tirando a minha mão dali. Então, o arco reflexo ele é esse movimento de informação que chega ao cérebro e o cérebro que volta com a informação que eu tenho que tirar a minha mão dali. Isso também acontece, por exemplo, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. A pessoa está mexendo uma panela e essa panela está bem quente, está cozinhando alguma coisa, né? E aí, nesse momento de cozinhar, ela não presta atenção, coloca a mão na panela quente. E qual que é a reação, né? Primeiro vamos entender o que acontece. A panela quente vai encostar na mão, a mão está com a pele que é ligada nos nervos, os nervos vão levar informação para a medula espinhal, que leva para o cérebro. Então, os neurônios, que são as células que comunicam essa informação e levam a informação, vão entender que isso não está legal, vai voltar com informação para os nervos, que vai fazer minha mão sair imediatamente dali da panela. Então, esse movimento, ele é involuntário, a gente não pensa nisso, isso só acontece ao arco reflexo. Isso acontece para proteger a gente de momentos ruins, de perigos, né? E é esse tipo de sentido, por exemplo, de movimento que protege a gente de passar por situações que são desagradáveis e que podem prejudicar a gente, né? Machucar a gente também. E o próximo sistema que a gente vai entender hoje é o sistema sensorial, que é formado pelos 5 órgãos do sentido, que são os olhos, os ouvidos, o nariz, a língua e a nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo. Esses órgãos, eles vão trabalhar de acordo com o sentido que cada um deles vai emitir. Então, por exemplo, os olhos fazem parte do sentido da visão. A língua faz parte do sentido do paladar, né, que vai capturar os sabores e também a sensação de quente e frio. Os ouvidos fazem parte do sentido da audição, que vai capturar os ruídos e sons do meio externo e levar para o cérebro, que interpreta e entende como é que aquele ruído acontece. As narinas, né, o nariz, ele faz parte do sentido do olfato. Então, a gente consegue perceber os odores que estão no ambiente. E isso pode ser muito legal também, por exemplo, se você está numa situação de perigo, um cheiro de fogo, de queimado, e aí você consegue, pelo sentido da narina, conseguir perceber que aquilo não está legal e sair daquele lugar. E o próximo sentido que eu não falei ainda, né, é o tato. Ou seja, é o sentido da nossa pele, que consegue sentir pressão e o toque. Então, cada sentido vai ser muito legal. Na evolução humana, a gente consegue perceber, não só na evolução humana, mas na evolução animal, que esses sentidos, eles ajudaram muito a gente sobreviver a perigos, né? Então, graças a eles, a gente consegue passar por situações de perigo e passar por essas situações de forma segura. Então, eu consigo sentir se alguém me toca, eu consigo sentir se alguém se aproxima,
pelo cheiro ou pelo ruído que aquela pessoa emite. Eu consigo perceber pela visão alguma coisa que está acontecendo, algum perigo que eu posso correr. Algumas pessoas, por exemplo, podem nascer sem algum sentido, como, por exemplo, uma amiga minha tem um pai que não tem olfato. Você acredita nisso? Ele não sente cheiro. Então, várias vezes ele está cozinhando, ele vai passear pela casa e quando volta queimou, e ele não sentiu que estava queimando a comida, porque ele não tem um olfato. Então, ele tem que estar sempre ligado no que ele está fazendo. E outra coisa também que pode ser interessante, um fato curioso para os sentidos que a gente tem no nosso corpo, é que o nosso corpo ele tende a compensar quando alguma coisa falta. Ele está todo interligado, né? Então, por exemplo, se a pessoa perde a visão, ela vai tentar compensar a falta daquele sentido com outro sentido que vai ficar muito mais elaborado. Então, o tato, por exemplo, pode ficar mais elaborado, o olfato. E aí, pessoas que têm uma deficiência visual, né, que são cegas, elas tendem a sentir o tato muito melhor e, por isso, conseguem ler, né, o braille. Todo mundo consegue ler o braille, na verdade, mas o tato dessa pessoa vai estar muito mais apurado, ela vai ter facilidade para conseguir ler em braille, que é o tipo de leitura que os cegos fazem, né? Que os deficientes visuais fazem, que é quando as páginas de um livro estão em alto relevo e cada tipo de relevo está fazendo sentido, está correlacionado com uma letra. Então, alguém já teve algum tipo de contato com braille? Já viu como é que é? Eu tive esse contato e é bem difícil, eu não consegui entender nada. Então, assim, você tem que dar parabéns para quem consegue fazer esse tipo de leitura, porque é bem difícil. O último sistema que a gente vai falar hoje é o sistema endócrino. O sistema endócrino é o sistema de produção de hormônios a partir de glândulas que a gente tem no nosso corpo. Mas espera aí que eu vou explicar com um amiguinho que vai facilitar muito o nosso entendimento. A partir desse modelo anatômico, que eu tenho que dar um nome, e eu acho que eu vou chamar ele de Rodolfo, para ficar mais legal. O que vocês acham? Então, Rodolfo vai mostrar pra gente como é que funciona o sistema endócrino. Esse é um corpo humano, né? Por dentro, obviamente. E aqui a gente tem alguns órgãos do corpo, mas a gente vai focar nos que a gente vai estudar hoje. Nas próximas aulas a gente vai falar de outros órgãos e de outros sistemas e aí a gente vê o resto. Aqui dentro a gente tem o cérebro, né? Cérebro e medula. Nessa estrutura cerebral a gente já encontra algumas glândulas. Nesse slide aqui a gente consegue ver direitinho quais são as glândulas do sistema endócrino. Tem a tireoide, paratireoide, o timo, pâncreas, testículos, no caso dos homens, ovários no caso das mulheres, suprarrenais, hipófise, glândula pineal e hipotálamo. Essas são as glândulas que produzem hormônios de acordo com o estímulo que a gente precisa, né, que a gente tem no nosso corpo, estímulos internos ou externos. Eu sei que eu estou falando muito a palavra estímulo, eu vou explicar mais um pouquinho para frente, então espera um pouquinho. Vamos começar vendo as glândulas que estão nessa região cerebral. Aqui dentro do cérebro, nessa região, a gente tem a glândula pineal, a glândula hipófise e o hipotálamo, tá bom? Essas glândulas aqui são muito importantes, cada uma com uma função específica e elas têm uma importância de comunicação com as outras glândulas, principalmente. Aqui na região do pescoço, a gente tem a glândula tireoide e paratireoide. Descendo um pouquinho, a gente tem aqui abaixo do fígado o pâncreas, que é uma glândula que vai emitir hormônios tanto para dentro do corpo quanto para fora. E embaixo do pâncreas, vamos ver se eu consigo tirar isso aqui para a gente ver. Vou tirar o fígado. Esse é o pâncreas. E aqui dentro, não sei se dá para vocês verem aí direitinho, tem os rins. Em cima dos rins eu tenho as glândulas suprarrenais, tá? Que são muito importantes, por exemplo, na produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, tá bom? E aqui dentro do nosso coleguinha, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas deveria estar aqui os testículos, né, se ele for um homem, e se for uma mulher, os ovários. Esses são os hormônios sexuais, que vão produzir as características do sexo masculino e feminino. Então agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre cada hormônio que é produzido nessas glândulas que eu mostrei. Por exemplo, a glândula da hipófise. A glândula hipófise está localizada na base do encéfalo, bem na base do cérebro, e ela é responsável por controlar as outras glândulas do nosso organismo, como por exemplo a tireoide, que é a glândula que está aqui no pescoço. O hipotálamo, que também está dentro do cérebro, não é exatamente uma glândula, mas é uma região que também produz muitos hormônios. Enquanto a tireoide, que é essa da garganta, ela é muito importante na produção dos hormônios metabólicos, dos processos metabólicos do nosso corpo.
A paratireoide vai produzir hormônios que aumentam os níveis de cálcio no sangue, que são muito importantes para as reações que acontecem dentro dos neurônios, né, para as comunicações entre as células nervosas. O pâncreas é uma glândula mista, vai produzir os hormônios tanto para dentro do nosso corpo quanto para fora. Como, por exemplo, ele produz o hormônio da insulina, que é o hormônio que vai reduzir os níveis da glicose no sangue. Quem tem diabetes ou tem um parente que tem diabetes vai entender o que eu estou falando. Enquanto ele também produz o glucagon, que é o hormônio que aumenta os níveis de glicose no sangue, o açúcar do sangue. As suprarrenais, que são as glândulas localizadas nos rins, vão produzir os hormônios que aumentam o nível de glicose no sangue e também produzem o cortisol, que eu falei para vocês mais cedo. E os testículos e ovários vão trabalhar na produção dos hormônios sexuais, né? Então, agora que a gente entendeu bem sobre os hormônios e sobre as funções, a gente tem que entender os estímulos que acontecem, né? Por que cada hormônio vai ser produzido? Porque ele foi estimulado a ser produzido, a glândula foi estimulada. Entrou em comunicação com o cérebro, que recebeu aquele estímulo, e a partir desse estímulo produziu ou não aquele hormônio. Pode ser que o estímulo seja para parar de produzir, pode ser que o estímulo seja para produzir um pouco mais. Então, esse estímulo que vai ser muito importante, né? Eu estou falando de estímulo e eu não falei para vocês o que é o estímulo. Então, vamos pensar lá no início da aula, quando eu falei sobre água. Se eu estou bebendo pouca água, o estímulo do meu corpo vai ser o quê? Guarda a água que tem aí, para de gastar água. Vai liberar menos urina, vai suar menos, vou tentar segurar um pouquinho para não perder a hidratação do meu corpo, porque essa pessoa não está consumindo água o suficiente. Não é assim que funciona? Ou então, por exemplo, eu estou muito estressada. E aí, o meu corpo vai fazer eu produzir uns hormônios para entender, regular esse estresse. Então, se eu estou passando, por exemplo, por uma situação que está me deixando estressada, o meu hormônio do estresse vai ficar muito grande e eu vou ter que compensar de outra forma. Então, nosso corpo vai trabalhar com as compensações. Se está em excesso em algum lado, vai faltar do outro, né? Por isso que é importante a gente estar sempre atento com a nossa alimentação, com as atividades físicas que a gente faz e também com as emoções que a gente sente. A gente percebeu muito, tem escutado muito falar, na verdade, que pessoas estão muito angustiadas agora na quarentena, estão tristes porque estão com saudade de ter um convívio com outras pessoas, com os amigos, né? E aí a gente tem que pensar um pouquinho em relação ao momento que a gente está vivendo. A gente está passando por um momento muito, muito perigoso, muito especial também, porque ao mesmo tempo que a gente está em perigo de pegar uma doença, se a gente se expor a essa doença, é especial para a gente entender que tem gente trabalhando por nós, tem cientistas trabalhando por nós, tem médicos, enfermeiros trabalhando por nós, tem professores trabalhando por nós. Então, a gente tem que tentar se compensar de alguma forma. Está faltando na amizade, na relação física com os amigos, mas está sobrando em outras coisas. Vamos tentar ficar um pouquinho mais com a nossa família, né? Colocar nossas relações familiares em primeiro lugar nesse momento. E aí, a gente vai perceber que essa angústia, essa tristeza, ela é passageira e daqui a pouco tudo volta ao normal, tá bom? Então, vou deixar para vocês aqui um abraço virtual e que daqui a pouquinho a gente se encontre. Fiquem em casa, respeitem a quarentena e logo, logo a gente está junto. Acabei esquecendo de falar com vocês sobre os exercícios da plataforma Escola em Casa, né? Mas estudem em casa, façam os exercícios que eu deixei para vocês lá. Vocês vão ver que a matéria vai ficar muito mais fácil quando você praticar e você vai sentir menos saudade de mim, porque você vai ver que tem um pouquinho de mim em cada exercício que eu deixei, tá bom? Um beijo e até a próxima!